Graça no Senhor Jesus Cristo. Nós, seres humanos, infelizmente, temos inimigos diretos ou indiretos. Infelizmente, a vida humana traz essas coisas desagradáveis, inimigos dos homens. O texto da palavra de Deus nos diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16, 7. Veja que o texto nos diz: se o nosso caminho for agradável a Deus, Deus irá reconciliar conosco os nossos inimigos. Se o texto afirma que Deus vai reconciliar os inimigos, significa que eles são reais. Mas significa que nem sempre eles vão continuar como nossos inimigos. Por isso que Deus abre aqui a possibilidade de reconciliação. E lá no texto de Mateus 5, 44, 45, diz uma outra coisa interessante. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Veja que Deus coloca uma condição aqui para nós, para que nós nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste. E a condicional está relacionado em quê? Amar os inimigos. Quanto mais você odeia o seu inimigo, pior é para você. Isso eu falo internamente, falo em termos de sentimentos, falo em termos de pensamentos, falo em termos de dormir melhor. O ódio ao inimigo prejudica principalmente a nós mesmos. Quando Deus pede algo, eu sempre tenho falado isso, quando Deus pede algo que parece difícil, na realidade isso é para o nosso bem-estar. O amor traz o que para nós? A própria palavra que eu disse, bem-estar. Faz os nossos sentimentos estarem melhor, faz com que a gente durma melhor, faz com que os nossos pensamentos sejam melhores. Então, quando Deus pede para amar os inimigos, Ele está pedindo para o nosso bem-estar. Se o inimigo vai aceitar isso ou não, se nós vivemos em amor, vamos viver melhor. Então não mantenha no seu coração ódio pelos que te traz problemas. Não mantenha no seu coração raiva, rancores, porque é prejudicial a você, a sua saúde psicológica, a sua saúde física. Por isso que Deus diz aqui que essa é uma condição de nos tornarmos filhos, mas o sentido é muito mais profundo. Não só nos tornarmos filhos, como também termos o bem-estar nosso. Deus, quando pede algo, como eu disse, é para o nosso bem também. E Ele diz aqui: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar e orar, duas coisas que nós podemos fazer. Às vezes as nossas palavras não resolvem, mas o amor e também a oração são, vamos dizer, as nossas armas mais poderosas e que às vezes a gente não as utiliza. A gente utiliza o ódio, a amargura, as palavras duras como armas. Só que essas armas, elas atiram para trás também, atiram em nós mesmos. Enquanto que o amor, vamos dizer, se ele é uma arma, ele atinge o outro e nos atinge no sentido positivo. A própria palavra do Senhor diz que nós devemos fazer o bem, e isso vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa que nos odeia, que não nos quer bem. Então, aquilo que Deus está pedindo aqui, amar e orar,
traz grandes mudanças. Eu me lembro no meu tempo de seminário, tinha um cara que era difícil. Eu ficava pensando, como é que esse camarada está aqui estudando teologia para se formar pastor do jeito que ele é? Ele pegava no meu pé, pegava no pé dos outros, era uma pessoa que sempre implicava com todo mundo. E aquilo, sem sombra de dúvida, às vezes nos tirava até do sério. Mas uma coisa que eu aprendi naquele tempo é orar por ele. E eu orei durante todo o meu tempo que eu estive ali no seminário. E ele parou de implicar. Ele mudou com respeito a mim. Então, isso prova o quê? Prova que a oração é um poder de Deus muito mais do que nós imaginamos. É capaz de mudar o nosso inimigo, assim como também o amor. Então, utilizemos essas ferramentas maravilhosas, porque ao utilizarmos, diz o texto aqui, que nós nos tornamos filhos do Pai Celeste, e também diz aqui que Deus é capaz de reconciliar os nossos inimigos. Isso é bênção de Deus. Nós não queremos uma vida em paz? Então proceda desta maneira. Sendo o seu caminho bom, agradável ao Senhor, diz o texto, Deus reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16, 7. E assim possa ser na sua vida. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.